Boa noite para vocês, então. Eu sou a professora Jaines, que vocês já me conhecem, né? Hoje eu vou dar essa aula sozinha, né? Não vai ter outro professor aqui. Então, eu gostaria de pedir para vocês, né, que a gente conseguisse conversar bastante, assim, que vocês participem da aula, né, se possível, se vocês se sentirem à vontade, eu gostaria muito, assim, para não ficar um monólogo, né? E também porque é um tema muito importante, muito central que a gente vai trabalhar hoje, né? E ele gera bastante discussão, que é a questão aí da democracia, né? É um tema muito importante, né? E também um autor muito importante. Nós não vamos abordar só ele, mas também vamos ter uma visão mais geral aí do que é essa democracia, né? De como que ela surge e tal. Mas são temas centrais para concursos, para o Enem, né? A gente sabe que sempre cai algo relacionado. Habermas é um autor que tem caído demais nos concursos, né? Muito possível que caia no Enem também, né? E aí tá trazendo essa discussão bem contemporânea aí pra gente refletir, pra gente pensar, tá? Então, na medida do possível, se vocês quiserem e colaborar, não precisa ser pergunta, assim, né? De repente só querem comentar alguma coisa, se sintam bem à vontade. Então, assim, ó, aqui a gente tem se perguntar, por exemplo, para vocês, né, o que é essa democracia, às vezes a gente tem uma vaga ideia, né, do que é a democracia, né? A gente acaba pensando a democracia como o governo do povo, né, e só como o governo do povo. A gente toma emprestado, né, de um discurso do Abraham Lincoln, né, que ele ficou muito famoso e a gente acabou utilizando isso, né, e para pensar a democracia, né, que ele diz que a democracia é como é que é, do povo, pelo povo e para o povo, né, e aí a gente acabou levando isso, né. Levando isso do Abraham Lincoln, né, mas claro, é uma discussão muito mais complexa mesmo, né. E aí eu pergunto, né, o que você sabe sobre a democracia, né, quais características que vocês conseguem dar, né, sobre a democracia. Quando a gente fala em democracia, o que vocês pensam, o que vem à cabeça de vocês, né? Isso é uma pergunta, podem ir comentando ali, sabe, o que a gente tem a dizer sobre isso, né? Então, e aí a gente acaba se deparando, às vezes, numa ideia que a gente tem, né, de soberania popular e só, né? Bom, vocês sabem, então, né, que acho que todo mundo sabe, todo mundo já teve hoje, né, até o momento de hoje, vocês já fizeram ensino médio fundamental, já tiveram uma aula, pelo menos uma aula sobre democracia, né? E a gente sabe que etimologicamente, né, ela tá lá do democracia, demos, quer dizer povo, né, e Kratos é o governo, né? Enfim, aí seria o governo do povo. E aí tem aqui um slidezinho da Mafalda, uma tirinha da Mafalda, né? Que vocês podem ver, ó, do grego demos, povo, e kratos, autoridade do governo em que o povo exerce soberania. E aí ela dá risada, né? E por que será que ela tá dando essa risada, né? Será que o povo é soberano mesmo? Será que a gente participa efetivamente da democracia, né? E aí gera o riso da Mafalda e também essa reflexão na gente, né? Se essa definição etimológica, ela abarca tudo que a democracia é ou não é, né? Enquanto demos e kratos, né? O governo do povo. Então, fica aí essa reflexão. Bom, é interessante a gente saber como que a democracia surge, de onde a democracia vem, o que ela era, quem ela servia, né, para que a gente possa entender e fazer essa relação com a contemporaneidade, né, com o que a gente pensa hoje. Bom, então ela surge, né, na Grécia, em Atenas, no século VI a.C., né, com um governante, né, com um cara chamado Solon, né. Bom, e aí o Solon, ele vai criar, né, ele vai desenvolver ali a eclésia, né? O que era essa eclésia, né? Era a assembleia, era o conjunto de cidadãos, tá? E ele também vai desenvolver, né, vai criar a bulé, que era um conselho, né? O conselho da cidade. Bom,
E uma das coisas muito importantes que o Solon faz é que ele põe fim, né, na escravidão por dívidas que os gregos tinham, e aí isso tornou muito mais gente cidadão, né, o número de cidadãos aumentou demais. Ali, ó, o Daniel estava dizendo, eu sei pouco, eu lembro de república. Tem a ver, sim, com certeza. Tem um conceito meio confuso entre os dois. Então, mas isso aí a gente vai vendo. Mas realmente é confuso, sabe? A gente acha que está dado a questão da democracia e não está, né? Ela é bem mais complexa. Então, voltando aqui para o Solon, né? Ele termina, ele põe fim à escravidão por dívidas, né? E aí ele cria também o poder deliberativo, né? Que é um poder de decisão que ele ocorre por meio do discurso, né? Por meio da fala, por meio do diálogo, né? Da exposição de argumentos e de ideias, né? Isso foi bem importante, né? Só que o que acontecia, né, é que lá com o Solon o voto era censitário. O que é um voto censitário? O voto censitário é um voto por renda, né? Então só aqueles ricos, né, os cidadãos mais ricos de Atenas que poderiam ter ali aquela participação democrática, né? E isso restringia muito. O que aconteceu? Por causa disso, né, dessa lei, desse voto censitário, isso causou muitas revoltas populares, a população foi à loucura, enfim, né? E aí essas revoltas, elas geraram algumas reformas, né? O povo reivindicou algumas reformas. E aí a gente tem um governante, né, chamado Clístenes, que vai fazer várias reformas, né? Dado isso que eles já tinham do Solon, né? O Clístenes vai lá e faz outras reformas, né? Então, o que ele faz? Ele faz a divisão da cidade em 10 demos. O que é demos, né? Em termos gerais, assim, simplificando, é a mesma coisa que fosse bairros, sabe? Que hoje a gente tem. Então, ele faz a divisão da cidade em 10 demos e aí ele cria uma bulé muito maior, né? Seria uma bulé de 50 membros de cada demos, tá? Então, ele pegava 50 membros de cada demos, daqueles 10 demos que tinham, totalizando 500 demos, 500 membros, perdão, né? E aqueles eram os que participariam, então, né, dessa decisão, né, democrática. E aí a eclésia, então, né, que é quem teria o poder, né, quem decidiria, né, era a eclésia, que seria o conjunto de todos esses cidadãos, né, não os 50 de cada demos, mas a totalidade de todos eles. E, bom, ele põe fim também, né, o Clístenes ao critério censitário, né, para a cidadania. Então, o que acontece? Ele vai lá e diz, olha, essa função de que tu tem que ter renda, ou mais renda, ou tem a ver com a riqueza, o quanto tu pode ser cidadão, isso eu não quero mais, né? Então, ele põe isso abaixo, e aí isso já não é mais um critério para eles, né? E aí aumenta muito mais a possibilidade, né, de participação democrática dos cidadãos, né? E aí, então, o que acontece? Quem é que vira o cidadão, né? Então, é um homem, e aí passa a ser homens livres, nascidos em Atenas, de pais e mães atenienses e livres, né? Esses eram os cidadãos de Atenas. Né? O que é cidadão? Aquele que tem o poder de voto, de fala na esfera pública, aquele que pode debater ideias, que vai ajudar a construir as leis da cidade. Tá? O Alck, inclusive, diz Daniel, ele nada inclusivo, né? Problemático. Então, assim, é uma democracia muito restrita quantitativamente, né? Então, não é cidadão. Mulher, criança e jovem até os 18 anos, né? Escravo, também os estrangeiros, que eles chamavam de metécoros, né? Também não eram cidadãos e Atenas tinha muitos estrangeiros que não tinham nenhuma possibilidade, né, de ação democrática, né? Então realmente era muito restritivo, assim, mesmo com essa reforma, mesmo com, né, tinha toda essa restrição, tá? Aí aqui tem um meme do Homer Simpson, né? Cidadãos atenienses, homens, ao descobrirem a democracia de Clístenes, né? Que era só para eles. Só que aí eles esqueceram de colocar atenienses livres, filhos de pais e mães atenienses também livres, né?
O Daniel está colocando ali, foi assim por tanto tempo, foi assim por muito tempo, né? E depois ainda deixou de ser, né? Nem isso se tinha, porque isso ainda já era algo emancipatório, né? Para a época, e depois isso caiu e só voltou a acontecer lá na modernidade, né? Então é complicado. A democracia ela nunca foi muito bem aceita pelos poderosos, né? Realmente ela é perigosa. Então, né, a gente tem isso. Bom, então os gregos eles criaram uma cultura democrática com isso, né? Então, assim, a democracia ela se pauta pelo debate, né? E aí esse debate é que vai ajudar, né, que vai pautar, então, essas tomadas de decisões. Os debates antecedem as tomadas de decisões. Antes de decidir algo, eu tenho que debater sobre algo lá na esfera pública, lá, né, lá no meu conselho, lá na Grécia. Tá? O que eu ia dizer? E aí, nos debates, né, a gente tem essa exposição do dissenso, é isso. Os debates, né, eles geram dissenso. O que é dissenso? Aquela contrariedade, aquele conflito entre as ideias, né, isso da gente discordar e ter que deliberar a respeito de qual é o melhor argumento, né, para que a gente possa decidir pelo povo, né, então isso é a democracia que dá, né, a democracia que faz acontecer, né, e para que se tivesse uma democracia isonômica, né, porque um dos princípios lá era a isonomia. O que é a isonomia? Todo cidadão é igual perante a lei, tá? E para que haja uma democracia isonômica, né, também teria que ter a isegoria, que também é algo cultural deles, né, que ficou lá na democracia deles, que é justamente isso, né, o mesmo tempo de fala para os cidadãos. Então, todos têm as mesmas condições de fala, de tempo, né, de exposição, para que realmente pudesse ser analisado o melhor argumento, tá? E uma outra coisa muito marcante, muito característica, né, lá da democracia de Atenas, é a questão da valorização do ócio, tá? Então, o que acontecia? Para que você participasse, né, da democracia, para que você pudesse deliberar, discutir, você tinha que ter tempo livre, né? Você tinha que ter esse tempo ocioso, certo? Então, isso era muito importante para eles. O que acontecia? Então, a escravidão, ela era uma pressuposição necessária, tá, para que, enfim, pudesse acontecer a democracia. Então, tinha que ter escravidão para que pudesse ter democracia, para que mais pessoas pudessem ter tempo livre, para que mais pessoas fossem ociosas e pudessem lá, né, debater ideias, enfim, e deliberar, decidir sobre as leis da cidade, tá? Então, também isso é uma condição, né? A gente, analisando a nossa democracia hoje com a grega, sim, tem muitas diferenças, né? Mas eu gostaria da gente pensar um pouquinho também sobre essa questão do ócio, que é complicado, né? Porque quando a gente tem muita coisa para fazer, quando a gente tem muitas tarefas, né? E hoje cada vez mais a gente tem, né? É muito mais difícil a gente parar e a gente pensar nas questões sociais, a gente pensar no outro, a gente se identificar com o outro, a gente pensar sobre problemas, às vezes, que estão fora dessa esfera privada da gente, né, dessa vida individual. Então, realmente, assim, essa questão do ócio, eles tinham, claro, uma supervalorização, né, deixando a metade a maior parte da população fora disso, né, mas é uma coisa para a gente pensar que o excesso de trabalho, ele nos limita, né, intelectualmente, né, até esses dias eu estava vendo um documentário sobre o coronavírus, e aí o médico estava falando, enfim, sobre todas as doenças que matam e tal, né, essas coisas que têm acontecido. E aí ele estava dizendo, né, que o excesso de trabalho é a doença que mais mata, porque a gente acaba não indo no médico porque só pode ir no final de semana, a gente não consulta, a gente não se trata, a gente espera para quando tiver tempo, para quando não tiver tantos afazeres, há uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, a gente aguenta, né? Então são coisas que o excesso de trabalho nos traz, e que os gregos já entendiam isso, assim, eles já tinham se dado conta, claro que num regime completamente desigual e sem pensar no outro, mas que a gente consiga pegar essas questões e refletir hoje, assim, né, com o que é possível. Não podia ser um camponês, então, podia se tu fosse livre, filho de pai. O Daniel tá perguntando, não podia ser um camponês, então,
Tu perguntas um membro ali, né, um membro ali da Bulé, podia sim, porque se tu fosse livre, filho de pais livres, né, e nascido em Atenas, não, e membro, então, escolhido lá para ser um dos 50 representantes lá do teu demos, sim, tu poderia ter essa participação, tá, Daniel? Bom, ok. Então, tá, isso era democracia em termos práticos, tá, lá na Grécia. Só que o que acontecia? Se a gente for pensar no âmbito da filosofia, no âmbito das ideias, daqueles que refletem a democracia, porque eu mostrei para vocês até agora como estava acontecendo ela, né? Mas na filosofia a gente já tem uma outra concepção, né? E como vocês sabem, a democracia ele é um tema muito caro para a filosofia, sempre foi e continuará sendo, né? E os filósofos da época, os filósofos gregos da época, eles não eram muito simpáticos à ideia de democracia, eu já explico por quê, né? A gente vai ver rapidinho aqui, porque não é o nosso foco, mas a gente vai ver, tá? Então, assim, essa tradição de pensar a respeito da democracia, ela vem desde lá de Heródoto, passa por Platão, Aristóteles, né, através do medievo, depois vem Rousseau, os contratualistas todos, e até a contemporaneidade hoje, né? Bom, mas, vamos ver aqui. Vou passar o slide. Né? Tá, e aí a gente vai ter, né, que para muitos autores, então, a democracia ela não é uma forma de governo, né, mas ela é uma forma de organização social. Isso quando a gente vai refletir a democracia na filosofia, por exemplo, né, a gente vai ver isso. E aí tem até a Gretchen falando assim, como assim não é uma forma de governo, é uma forma de organização social, não pode ser o quê? É possível isso? E né? E por que é, né? Porque pode haver formas de governo que são democráticas, né? Que são democráticas, que não é necessariamente a democracia. Por exemplo, pode haver uma democracia monárquica, né? Pode haver uma democracia socialista. Hoje se apregoa muito isso, né? Dentro das vertentes socialistas, né? Que é uma democracia socialista, né? O social. E aí, nesse sentido, a gente tem esses regimes que não são uma democracia, mas que são democráticos, né, que contam. Por que é, no final das contas, isso, né? É a participação democrática, né? A participação popular em diferentes formas de governo. Isso caracteriza essa democracia, tá? Então, por isso, a gente tem ela como uma forma de organização social, tá? De como que o ser humano se organiza para, enfim, né, deliberar sobre ideias e decidir algo. O Daniel, faz total sentido se a democracia vem do povo mesmo e sem necessidade de um poder. É verdade. Agora, tá. Bom, vamos passar um pouquinho rapidinho, né, senão daqui a pouco o tempo, né, nos cobre. Vamos passar rapidinho por Platão, então, né? E aí o Platão, ele, lá na República dele, ele vai desenvolver, né? Ele vai falar sobre algumas formas de governo, né? Que ele considera boas e não tão boas, né? E a democracia é uma daquelas que ele não vai considerar uma boa forma de governo, né? Vai considerar uma forma de governo corrompida, né? Então, assim, ele vai estabelecer algumas, né? A timocracia. Me respondam se vocês já conheciam, só sim ou não, aí. Se vocês já conheciam essas formas de governo do Platão. Né? Timocracia, oligarquia, democracia, tirania, aristocracia e sofocracia. Vocês já ouviram falar sobre isso em algum momento? Daniel disse que nunca ouviu falar. Vocês já deviam ter ouvido falar. Então foi falha dos professores de vocês da vida lá no ensino fundamental e médio, né? Porque isso é uma coisa bem importante, bem basilar, assim, né? Na filosofia política. Bom, e aí, o que era essa timocracia, né? E aí, a timocracia, para Platão, seria até uma forma de governo aceitável, mas ela não dá certo, ele vai dizer. Né? Então, o que ele vai dizer? Que a timocracia é uma forma de governo voltada para a honra, né? Para a coragem, enfim, era muito característica de Esparta, né? Do governo espartano lá na Grécia antiga. Né? E aí ele diz assim, olha,
ela até não é ruim, mas por que não dá certo? Eles são muito belicosos, né? Eles andam rumo à honra, e isso acaba, às vezes, assim, gerando conflitos, né? Eles querem a conquista, enfim, isso gera guerras, e aí não tem como se sustentar, tá? A oligarquia seria o governo dos nobres, né? O governo dos ricos, né? E, bom, não tem como dar certo, Platão nos dirá, né? Porque aí o governo dos ricos só governará para os ricos, negligenciará os pobres, isso vai desembocar em diversas, enfim, problemas sociais, revoltas, todas essas coisas, e não é legal, né? Então ele vai dizer também, bom, essa forma de governo não vai rolar. E aí ele fala democracia, né? E ele vai dizer assim, olha, a democracia também não vai dar certo. Aí ele diz assim, olha, por quê? Ele diz assim, bom, a democracia, ela se caracteriza por ser o governo dos pobres, né? Que aí ele perguntou, olha, mas o Daniel perguntou, a camponês pode votar? Pode falar? Pode, né? Então isso às vezes incomoda. Aí o que acontece, né? Então ela se caracterizaria pelo governo dos pobres, né? E aí ele vai dizer que é uma forma degenerada, então, né, de governo, porque quando eles tomassem o poder, eles criariam novas leis, né, e essas leis seriam leis de liberdade, e essa liberdade em excessividade, né, acabaria empurrando, né, acabaria ocasionando, gerando a outra forma de governo que é pior que a democracia, e aí ele vai dizer que necessariamente é uma relação recíproca entre elas, essas que é a tirania. O que é a tirania? Todo mundo diz que, quando a gente fala, fulano é um tirano, né? É o governo de um só, o governo absoluto, né? Absolutista, né? Daquela que só um tem o poder, centralidade do poder, né? Isso descamba tudo, porque daí a gente termina com a esfera pública, né? Porque aí vira, que ele vai dizer, a democracia vai gerar uma bagunça tão grande que vai abrir espaço para alguém ir lá e tomar o poder, tá? E a nossa democracia, a gente não pode negar, tá sempre ameaçada, né? Por isso, assim, por um golpe militar, por sei lá, sabe, algo do tipo, um governo conservador que vai acabar solapando nossos direitos, essas coisas assim, tá? Então, pra gente refletir isso aí. Aí ele vai dizer que a aristocracia é uma forma de governo legal, né? Porque seria o governo dos melhores, né? Melhores em habilidades, melhores em algumas questões, mas seria decidido, né, isso qualitativamente, tá? Por qualidade, por enfim. E aí teria também a sofocracia, que seria o governo ideal, mas que nunca havia existido, nunca existiu, e eu acho que nunca existirá, né, que seria justamente esse governo dos reis filósofos, né, que seria justamente a coroação da virtude, né, da intelectualidade, daquele que porta, enfim, o saber falar, né, domina não só a retórica, mas também todos os assuntos intelectuais, né, que tem domina, né, essa esfera do saber, né, alguém que é sábio. Então, para o Platão, isso seria, né, o ápice. E a gente tem também o Aristóteles, tá? O Aristóteles, ele também vai nos dar, que é o discípulo lá do penúltimo, Daniel. O penúltimo é a aristocracia, governo dos melhores. Sofocracia é o último. Penúltimo é o aristocracia, tá? Seria dos nobres, assim, né? Bom, e aí o Aristóteles, que é o discípulo do Platão, né? Todo mundo já ouviu falar sobre ele, isso eu tenho certeza, né? E ele também vai nos dar boas e más formas de governo, né? E aí ele vai dizer assim, olha, cara, como boas formas de governo a gente tem a monarquia, que você já sabe o que é, né? A aristocracia e a politia, né? E já explico o que é a politia, tá? E aí, como forma degenerada, né, como uma má forma de governo, a gente tem a tirania, que eu já expliquei o que era ali, a oligarquia, que também a gente já conversou sobre o que era lá com Platão, é a mesma coisa, né? E a democracia. E ele também vai entender a democracia como algo que leva necessariamente à tirania, tá? Bom, e aí a politia, o que seria a politia? Seria um meio termo entre a democracia e a oligarquia, né? Onde ricos e pobres governariam juntos, né? Mais ou menos por esse viés, assim, né? Ele busca esse meio termo, nessa justa medida, esse equilíbrio no governo, né? Para que todos possam ser ouvidos falarem, né? E que se garanta ali
mais ou menos que todo mundo tenha as suas intenções, os seus desejos, né, seus anseios garantidos, né, ou, enfim, observados, digamos assim, tá? Bom, e aí, lá na Idade Média, o que a gente vai ter são nobres, né, e a participação democrática que a gente tem são de nobres ajudando monarcas a governar. A gente não tem mais uma democracia, né, ela cai, se transforma em tirania, como eles haviam previsto. No medievo também, aí quem ajuda os reis a governar são os nobres, tá? E aí é isso, assim, e aí isso vai se estender até a modernidade, tá? Onde vai surgir essa ideia de governo popular, de democracia, de direito, de Estado de Direito, né? Isso vai surgir lá na modernidade, uma discussão moderna, tá? Bom, e aí a gente pode entender, né, como um principal expoente, né, dessa democracia moderna, né, que pensou, melhor pensou, né, essa ideia de democracia. A gente tem o Jean-Jacques Rousseau. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele, do Rousseau, que escreveu Emílio, já. Ele é contratualista, né, junto com o Hobbes e o Locke, né, formam a santíssima trindade ali do contratualismo. Então acho que vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos em alguma aula aqui do desafio mesmo, né. E, bom, e aí a gente tem o Rousseau que vai desenvolver, assim, a ideia dele vai ser muito importante, né, porque ele vai ditar as bases do que depois vai servir, né, de estopim para a Revolução Francesa, enfim, e para o republicanismo hoje, né. Bom, o que o Rousseau vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, o ser humano nasce bom. Aqui tem um meme, olha, vou ler o meme para vocês primeiro. E aí tem aquela musiquinha, acho que é do Charlie Brown. Acho que é, não tenho certeza. Tão natural quando a luz do dia, mas que preguiça boa me deixa aqui à toa. E aí eu digo assim, Rousseau, não podemos publicar. Daí ele disse assim, tá, então coloca aí, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. E aí o que o Rousseau está dizendo? Ele vai dizer, olha, o homem é bom por natureza, porém essa organização social que a gente tem, né, ela corrompe este homem, porque o que acontece? Essa forma de organização social gera no homem uma vontade da propriedade privada. Tá todo mundo vivendo em sociedade lá, ele bota um cerquinho na volta dele e diz assim, bom, isso aqui agora é meu, tá? E aí isso vai gerando conflitos, não, mas eu também quero que seja meu, mas eu também preciso desse lugar, e aí a gente começa a brigar, e aí começa a coisa toda. É isso que o Rousseau vai diagnosticar, tá? E aí, então, vai acontecer esse tipo de conflito que a gente tem hoje. E aí ele propõe a ideia, né, do contrato social, né? Bom, o que seria, né, esse contrato social? A gente cria, né, uma espécie de lei, né, a gente cria algumas leis que são escolhidas pelo povo, né, por todos nós, e esse conjunto de leis é o que é o nosso contrato, né, e é o contrato que vai expressar aí a vontade de todos, né. E aí a gente vai dizer, olha, então a gente vai colocar essa propriedade aqui é minha, essa é tua, essa é tua, essa é tua, e a gente não briga mais. Vamos escolher alguém para nos representar. Aí a gente monta uma forma, a gente se organiza socialmente através do contrato. O que a gente permite e o que a gente não permite, enquanto sociedade, tá? E aí a gente troca isso, né? Então você me dá segurança, o Estado me dá segurança, me dá alimento, me garante saúde pública, essas coisas assim, que não era o caso lá, mas, né? E eu, em troca disso, não mato, não xingo, não brigo com meu vizinho, não taco o pau na cabeça do outro que tem aquilo que eu quero ter, essas coisas, eu me comporto, tá? É mais ou menos isso. De um jeito bem, né? Bem, enfim. Bom, então, o que acontece? O contrato faz valer, né, a vontade geral dos cidadãos, né, em detrimento da vontade de todos, né, porque não está falando da vontade não é a vontade de todo mundo somada, é uma vontade geral que é posta na mão dos representantes, né, esses representantes fazem valer fazem cumprir, fazem valer essa vontade geral, tá? E o Estado, então, ele tem que fazer cumprir a lei de liberdade, né, para as pessoas.
que é uma lei de liberdade imposta pelo Estado, pelo conceito de vontade geral. Aí isso vai gerar uma briga enorme com os conservadores, enfim, que vão se opor a essa ideia, né, do Rousseau e tal, e aí a gente não vai discutir hoje, mas se estende aí até hoje, na verdade, né, a gente tem isso aí. Só que o que acontece? Essas ideias do Rousseau, né, elas vão ajudar a propiciar, né, a revolução. Cadê aqui? Tinha uma imagem da liberdade guiando o povo, belíssima. Né? Então, vão ajudar, né, a propiciar a Revolução Francesa, né, que foi comandada lá pelo Robespierre, né. Então, o que eles queriam? Eles queriam eles derrubaram a monarquia, na Revolução Francesa e queriam, no lugar dela, né, instaurar, digamos assim, um governo popular, né, uma democracia direta, né. E aí entra o problema que a gente pode refletir, que lá o Platão e o Aristóteles estavam falando, olha, cara, tem um certo problema com a democracia, porque ela pode desembocar em tirania. O que aconteceu com a Revolução Francesa? Linda, maravilhosa, emancipatória, eu também acho. E aí, o que aconteceu depois? Napoleão Bonaparte veio, né? A gente tem um governo absolutista, a gente tem, né? Depois dela, um absolutismo, né? E não consegue aí, né, chegar ao ideal democrático que a gente queria. Então, isso aconteceu, né? Para a gente fazer essa ponte só, né, com os gregos. Bom, aí, gente, mais 3 caras, né, tiveram um papel muito importante para a gente pensar a democracia como hoje ela é, né, para o desenvolvimento da democracia. Um deles é o Benjamin Constant, o outro é o John Locke, o outro é o Montesquieu, tá? Não sei se vocês já ouviram falar deles, talvez só de John Locke, enfim, os outros não são tão populares assim, não são tão estudados assim, né? Mas o que aconteceu? O Benjamin Constant, ele fez ele escreveu, né, um livro chamado Liberdade dos Antigos comparada à Liberdade dos Modernos. E ele traz essa ideia de liberdade, ele traz essa ideia de democracia liberal que a gente tem hoje, né? Então, se começa lá com lá com o Benjamin Constant. E o Locke e o Montesquieu, né, eles vão nos ajudar a pensar o que hoje a gente entende como essa divisão de poderes, tá? Aqui, ó. Que é o executivo, o legislativo e o judiciário, tá? Então, bom, o que a gente tem no Brasil, né? A gente tem uma república democrática, né, cuja divisão de poderes fundamenta a ordem democrática, né, que é justamente essa divisão entre legislativo, executivo e judiciário. O legislativo, então, ele elabora as leis, né, aqui vocês veem os deputados federais, senadores, deputados estaduais, vereadores, tá, eles estão compondo aí o legislativo. Isso é bem importante vocês terem esse esqueminha, anote, isso é importante, depois para se situar, conseguir entender as questões e tudo isso. Né? O judiciário, ele vai aplicar as leis, quem está no judiciário aqui, ó, Supremo Tribunal Federal, tribunais estaduais e juízes, né? Essas figuras aqui, né, que vão estar aí no judiciário. E o executivo, né, ele vai administrar essas leis, presidente, governador e prefeitos. Tá? Então, a gente tem, quando a gente pensa na aplicabilidade, pelo menos, da democracia, de como que ela é efetivamente, né, a gente tem que pensar na atuação desses 3 poderes com essas figuras, tá? E é isso que a gente tem aqui hoje. Bom, e aí, desse modo, quando a gente pensa nesse cenário, né, a gente tem essa ideia de uma ordem liberal, né? Tá criada uma ordem liberal. A social-democracia vai dizer, né? Social-democratas vão dizer que essa ordem liberal gera desigualdade. Isso a gente tem que pensar, tem que refletir mesmo a respeito disso. Socorro de Dilminha, Daniel. É verdade, linda, maravilhosa. Ali. Bom, perdão. E aí a gente tem que pensar a respeito disso mesmo, né? A respeito de como essa ordem liberal pode gerar essa desigualdade, tá? Mas aí, pautada nesses 3 princípios, essa nossa democracia liberal, tá? Que é a liberdade individual, liberdade econômica e propriedade privada, né? Direito à propriedade privada, enfim. Isso aí estaria como nossos 3 grandes pilares, tá?
E aí aqui a gente tem o quê? Os tipos clássicos de democracia, né? Como é que a democracia ela pode ser, tá? E aí a democracia ela pode ser direta, pode ser indireta e pode ser semi-indireta, tá? O que é uma democracia direta? A democracia direta é mais ou menos aquilo que a gente tinha lá nos gregos, tá? Que não precisava de um representante, de um intermediário, né? Os cidadãos elegíveis, né? Que eram aqueles membros lá da Pulé, eles iam lá, né, e aí no conselho eles falavam sem ter o intermédio de ninguém, né, os argumentos deles ali na hora que iam fazer valer as leis ou não, tá? Então a gente tinha esse tipo de democracia direta, né, e hoje a gente tem uma democracia indireta, né, que é o exercício indireto da democracia, a democracia representativa, tá? É quando nós escolhemos os nossos representantes para ir lá defender as nossas ideias. Isso, não sei se vocês podem pensar se isso acontece efetivamente ou não, né? Mas em tese é isso, tá? E aí a gente tem também um modelo de democracia semi-indireta, né? Que sintetizaria os dois modelos anteriores. Daniel só bota coraçãozinho ali. Que sintetizaria. Então, gente, participem, só o Daniel conversando comigo, que é errado. Quero todo mundo conversando. Bom, e aí é isso, assim, essa democracia semi-indireta, peraí, democracia existe sempre dentro de um poder? Porque qual a diferença de anarquia? Não, na anarquia não teria democracia, que democracia... Não, existem vários poderes, alguns deles são democráticos e outros não são, né? A democracia não existe... Não sei se ela poderia existir dentro de uma anarquia, por exemplo, né? Porque numa anarquia tu não teria representantes, né? Tu não teria isso assim de, bom, nós vamos deliberar e chegar a um consenso. É muito complicado a gente pensar nessa questão do consenso quando a gente pensa numa anarquia, né? Então, tu entendeste, né? Então tem esse problema, tá? Porque aí porque a democracia ela exige uma forma de organização que a anarquia não quer, eu imagino, tá? Eu penso que seja por aí. Então a gente tem que pensar melhor nessa questão, tá? Então essa democracia indireta, né? Ela seria a síntese da direta e da indireta, essa semi-indireta, perdão. E aí ela buscaria, enfim, né, dar conta de que os cidadãos conseguissem participar mais, né? E aí, que são as três formas, né, que ela nos mostra, que ela nos dá? Seria isso do plebiscito, do referendo, né, e da iniciativa popular, tá? Bom, plebiscito é aquilo que é anterior à lei, por exemplo, fazem consulta popular para a gente decidir se a gente aprova um projeto de lei, não, uma tentativa de um projeto de lei ou não, a população se interessa em X coisa, daí isso é consultado para nós, sabe? Isso é um plebiscito. Um referendo, né, é a manutenção da lei. Eles perguntam assim, olha, cara, tu concorda que essa lei continue valendo? Em 2005, eles fizeram uma consulta popular a respeito se a gente gostaria que a lei do desarmamento ela continuasse ou não. O povo votou que sim, que queria que a lei do desarmamento continuasse valendo, né? E aí ela continuou valendo, enfim. Isso é uma forma, né, de ter essa participação popular mais forte. E aí tem aquilo que é de iniciativa popular, né, que é de origem popular, digamos assim, não são de leis que já existem, mas que podem vir a existir, por exemplo, ou deixar de existir, né, mas vem dessa iniciativa popular. Em 2017, não sei se vocês lembram, em São Paulo, teve uma tentativa, né, de lei de iniciativa popular que foi para criminalização ou proibição, digamos assim, do funk, né, no estado de São Paulo. Daí teve 20 e poucas mil assinaturas e tal, e aí o senador da época lá disse, olha, não vai passar isso aqui porque isso aqui é inconstitucional. Mas foi o povo que quis, né? Então é algo de iniciativa popular, tá? Bom, e aí agora a gente tem uma coisa bem, um filósofo muito interessante, assim, para a gente pensar essas questões da democracia, né, para a gente pensar essas questões da comunicação, essas questões da esfera pública, né, que é o Habermas, né, Jürgen Habermas é o nome dele, ele nasceu em 1929, está vivo até agora, está escrevendo até agora, né, contribuindo aí com
com as ideias dele, né, para a gente pensar nossa realidade, tá? E aí, a partir da obra Teoria do Agir Comunicativo dele, que é a mais importante, né, ele pensa justamente assim a necessidade de restabelecer, né, a comunicação no tempo contemporâneo, né? Porque o que acontece? Ele aponta, né, para um ambiente democrático e uma relação assim mais racional, né, do debate, que é o fundamento mais básico da democracia. Ele vai dizer, olha, essa questão da comunicação, ela está enfraquecida na nossa sociedade. A gente conversa pouco, a gente se entende pouco, a gente está tendo essa crise iminente da democracia, a gente está perdendo o controle disso, com esse enfraquecimento da esfera pública, porque cada um fica encerrado no seu individualismo, né, e cada vez mais alheio às questões políticas. Concordam comigo que a gente está cada vez mais alheio, né? Há algum tempo atrás era menos, a gente falava menos de política, hoje a gente fala, mas a gente não fala de uma maneira séria. A gente fala da nossa perspectiva, a gente aceita qualquer fake news, por exemplo. Então o Habermas está dizendo, olha, a esfera pública está sendo bombardeada com esse tipo de coisa, isso vai matar a nossa democracia, tá? Então ele nos traz essa reflexão. Então assim, ó, teve uma entrevista que ele deu em 2009, quando ele fez 80 anos, ele é muito velho, ele é tão velho quanto a vida. Esse tiozinho simpático aqui com o lábiozinho leporino. E aí ele dá essa entrevista, né, e ele diz assim, olha, que as coisas mais importantes assim no pensamento dele, né, foram duas: a democracia e a comunicação. Ele viveu o Holocausto, né, ele é alemão, mas ele viveu, né, isso, ele viu isso acontecer, né, esse horror, enfim, essa catástrofe moral, como ele chama, né, ele viu isso acontecer. E aí ele, até os 15 anos dele, mais ou menos, e aí ele diz assim, olha, eu sei da importância da democracia, né, ela é o único regime que pode dar certo, né, é sempre ela, né, então a gente deve lutar por ela, né, para garantir ela, para seguir atendo, né, então e aí ele vai dizer assim, olha, a democracia deliberativa, né, e aí ele cria, ele cria um modelo que é de democracia deliberativa, que vai ser uma alternativa àquela democracia liberal e republicana que a gente tem, tá? Então ele vai criar essa democracia deliberativa, a gente já vai aprofundar mais isso, tá? E aí ele vai dizer assim, olha, a democracia deliberativa é o que conduz, né, para o segundo mais importante trabalho dele, que é a questão da teoria do agir comunicativo, né, que é a comunicação. E ele vai dizer assim, olha, comunicar sempre é a ação mais executada, né, da vida da gente. Vocês concordam com o Haber, mas eu concordo, né? Desde que a gente acorda de manhã, a gente procura ser entendido, né? A gente é impelido a dar razões todos os dias, né? A gente tem que ser mais ou menos razoável para que o outro consiga nos entender, para que a gente consiga entender o outro. Então a gente está sempre nessa função de tentar expor nossos argumentos, de se fazer entender, né, para que a gente possa, enfim, alcançar os nossos objetivos. Então a comunicação, ela está na vida humana, assim, é a coisa mais presente na vida humana, né? Tudo que a gente quer na vida a gente tem que expressar de alguma forma. E aí o Habermas diz, então faça com que, então se expresse bem, né? Faça com que você consiga atingir esses seus objetivos através da tua comunicação, da tua linguagem, né? Então a gente está sempre tentando responder por que você fez isso, por que você fez aquilo, né? As pessoas estão sempre perguntando, a gente está sempre tentando nos justificar, tá certo? Então, diferente dos outros frankfurtianos, né, porque o Habermas, ele é membro ele faz parte da segunda geração da escola de Frankfurt, né, e aí, diferente deles, ele tem um certo otimismo, assim, em relação um grande otimismo em relação à razão, né, a ideia da razão, né, ele acredita na capacidade da emancipação humana. Ele vai retomar lá o projeto emancipatório da humanidade, da modernidade, perdão, esse projeto emancipatório da modernidade, né, que tem seu início lá seu início não, seu estopim lá com Kant, né, no Vasista of Clarum, que é o esclarecimento. Vocês vão ver esse texto com certeza em alguma das aulas aqui, né, que busca aí que o ser humano tem que alcançar essa maioridade, tem que se libertar das amarras da ignorância, né, tudo isso. Então Habermas, ele acredita, né, nesse potencial emancipatório que o homem tem, né. Bom, então, aqui.
Então, ele vai teorizar, né, a respeito de uma razão comunicativa que vai ser contraposta à razão instrumental. Todo mundo viu esse vídeo, desse meme? Me digam, todo mundo viu esse vídeo essa semana? Maravilhoso esse vídeo, recomendo muito. Eu acho assim, não preciso nem explicar o que é razão comunicativa e instrumental, que olhando aí o meme, acho que vocês conseguem ter mais ou menos uma ideia do que ela é. Né? Pensem na imagem, pensem no vídeo e tirem vossas conclusões. Então ele vai teorizar, né, a respeito disso. E aí a razão comunicativa, ela vai ser a base, né, de toda a teoria social do Habermas. Por isso que a gente tem que entender o que ela é, né, e a que ela serve. Bom, o que ele vai fazer? Ele vai imaginar, né, ele vai dizer, né, ele vai teorizar que existe o mundo do trabalho, o sistema, tá, e o mundo da vida, tá? Vai dizer mais ou menos isso, né? O mundo do sistema, o mundo do trabalho, né, é o mundo o quê? É o mundo da ciência aplicada, é o mundo da técnica, tá? É onde acontece a técnica. E o mundo da vida, ele é o mundo da nossa sociabilidade, ele é o mundo das nossas relações afetivas, ele é o mundo aqui, é o mundo da esfera pública, o mundo onde a gente se comunica com os outros, tá? Então, que a gente pense assim, que essas duas esferas. Ele vai dizer, olha, no mundo do trabalho a gente tem o agir instrumental, tá aqui, coloquei aqui, tá? No mundo do trabalho a gente tem o agir instrumental. O que é esse agir instrumental? Né? É o agir fundamentado na razão instrumental, que é fundamentado na ciência aplicada e no saber empírico. Tá? O que é a finalidade desse agir instrumental? Né? É a máxima eficácia possível, tá? É um agir, então, técnico que busca, né, uma finalidade, um resultado. Ele sempre visa isso, tá? E aí, assim, no mundo do trabalho, quando eu realizo uma ação instrumental, né? Por exemplo, aqui eu coloquei para vocês, quando no mundo do trabalho ou no sistema, quando eu realizo uma ação instrumental, por exemplo, na economia, no campo da economia, o que eu estou visando? Eu estou visando lucro. Se eu realizo essa ação instrumental no mundo do trabalho, no âmbito da política, eu estou visando o poder, somente o poder, tá? Se eu realizo essa ação, né, no campo da ciência, eu estou buscando a eficácia. Então, eu estou sempre buscando algo, né, já estabelecido, tá bem? Então, o que acontece? Então, é a coroação da técnica, né, nesse mundo do trabalho, esse giro instrumental, né, é a eficácia. Né? Aqui, eu não estou preocupado, por exemplo, com as relações afetivas, né, não estou preocupado com o outro, tá? O que eu quero é o resultado, é um objetivo técnico, cru, frio, tá? Não sei se eu estou me fazendo entender. Aí vocês, qualquer dúvida, vão perguntando aí. Já o mundo da vida, né, diferentemente do mundo do trabalho ou do sistema, ele é o mundo da intersubjetividade, tá? Ele é o mundo das nossas relações, nas nossas relações afetivas, tá? Então, nós temos o agir comunicativo, que vai produzir uma linguagem que não tem intenção de dominação, né? Ele produz um tipo de linguagem que não quer dominar o outro, tá? E a finalidade desse agir comunicativo, Habermas vai nos dizer, é buscar esse entendimento, né? É chegar a um consenso por meio da linguagem, por meio da palavra, por meio da comunicação, né? Para que isso? Para que se chegue a uma espécie, socialmente, uma espécie de bem-estar, né? Individual, da família, né? Dos cidadãos em geral, tá? Então, mas que tá, entendi. Então, existe o mundo da vida, existe o mundo do sistema, né? O trabalho. Mas e aí? Ele diz, olha, tem um problema, né? Que a nossa época enfrenta aí, né? E ele vai dizer assim, olha, o problema é que a gente está tendo, ele vai dizer, a gente está tendo o domínio do agir instrumental no âmbito, né, do campo das afetividades, tá? No mundo da vida. Então, a razão instrumental está colonizando o mundo da vida. E aí a gente tem um problemão, né? E às vezes o que acontece quando o agir instrumental, né,
ou o sistema coloniza o mundo da vida, né? E aí ele vai dizer, bom, acontece que vai haver um empobrecimento da nossa subjetividade, né, da subjetividade humana, e um empobrecimento das relações afetivas, né? E o enfraquecimento por consequência, o enfraquecimento da esfera pública, porque a gente não vai mais conversar, porque a gente não vai mais estar buscando um entendimento, porque a gente não vai estar mais preocupado com o outro, porque a gente não vai estar mais preocupado com a política. E aí vai dar ruim, vai dar problema, tá? Então a gente está tendo essa colonização, e a gente está tendo essa colonização mesmo, se a gente for pensar, né, na nossa vida, no que está acontecendo, o que está acontecendo aí, né? Então, no campo das nossas relações sociais, a gente busca, se no campo das nossas relações sociais a gente busca um resultado, né, a gente deixa de ser nós mesmos, nós deixamos de ser nós mesmos, né, e somos o que o sistema quer que nós sejamos, tá? Ele acaba nos moldando, ditando aquilo que a gente deve ou não fazer, crer, querer, tá? E hoje a internet tem uma contribuição enorme nisso, assim, tá? Bom, então, a minha ação baseada na racionalidade instrumental, ela busca no mundo da vida somente a eficácia, né? Que é um resultado prático. E aí eu deixo que haja essa colonização, eu permito que haja essa colonização. Tá? E aí os valores éticos e políticos no mundo da vida, que estão no mundo da vida, né? Quando nós temos uma colonização, né, do agir instrumental, né, isso deixa de existir, né, esses valores éticos e políticos, e aí a gente tem a supremacia da técnica e da dominação. E aí que vai escambar tudo, tá? Bom, descambar tudo. Aí aqui, eu não vou ler para vocês, mas depois vocês vão ter acesso ao slide, tá? Aqui o Habermas vai dizer o que é o agir comunicativo, o que é o agir instrumental e o que é o agir estratégico, que também é uma forma de ação social. Eu não vou tocar, mas que busca uma finalidade, um resultado. Eu não vou tocar muito nisso aqui, porque se for cair no Enem, vai cair agir comunicativo e agir instrumental. O estratégico, ele vai estar permeando ali os dois, mas está aqui explicadinho, tá bem? Aí depois vocês olhem, senão nós vamos perder tempo. Bom, então, deixa eu ver, não é aqui ainda. Tá, e aí eu pergunto assim, os nossos políticos, né, a partir dessa discussão que a gente teve, os nossos políticos, eles estão mais interessados na população, na sociedade em geral, eles estão interessados em chegar me respondam se eu pergunto, eles estão interessados em chegar num entendimento, num consenso conosco, vocês acham que eles estão, né, ou eles estão interessados nas próximas eleições em se manter no poder, né? Porque me parece que o bem comum ele fica em segundo plano. E agora, em tempo de eleição, que a gente vê muito isso, né? Às vezes os caras passam 3 anos e meio sem fazer nada. Daí no último meio ano é que calça a rua, ele tapa bueiro, ele, sabe? Arruma as estradas no interior e vira umas coisas maravilhosas, né? Então, ele tá avisando, sabe? Tudo que ele faz de bom, às vezes ele tá avisando, né? Tá instrumentalizando essa ação, né? Porque ele tá pensando num resultado que ele vai ter depois. Não é pensando no bem geral, no bem comum. Então, a gente tem esses problemas. Claro que a gente tem políticos bem intencionados e a política é muito importante, a gente deve sempre ter fé nela, eu acredito, sabe? Porque é ainda a maneira que a gente tem, né, e na democracia, de se expressar, né, de ter essa mudança social, só que a gente tem que ser crítico, tem que entender o que está acontecendo, né? E aí o Habermas vai dizer, viu como isso acontece? Isso aí é a colonização do mundo, é a colonização do sistema, é o sistema colonizando o mundo da vida. Ele vai dizer, é isso que está acontecendo. Quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo na política, é isso, no final das contas, tá? Então a linguagem é fundamental para a democracia, ela não existe sem diálogo, tá? Então a linguagem ela é fundamental, ela tem que existir dentro do regime democrático, tá? E aí a partir da teoria do agir comunicativo, é uma obra, tá, do Habermas, ele diz, como é que é aqui? Ele dá início, né, a um processo de aplicação desse modelo de agir comunicativo, né, ou da teoria do discurso, que ele chama de teoria do discurso, vocês vão achar assim, certamente esse modelo de agir comunicativo, eles vão colocar ali teoria do discurso, tá?
aplicada à política contemporânea. Então, é ali que essa teoria do discurso aplicada à política contemporânea, ele vai fazer ali na teoria do discurso, tá? E aí o Habermas sugere, então, um modelo de ação comunicativa que, aplicada no campo da política, irá dar origem à democracia deliberativa, tá? Na qual, o que é isso, né? Na qual as pessoas, elas interagem através da linguagem, se organizam em sociedade e buscam chegar a um entendimento, né, e a um consenso de forma não coercitiva, né, sem coerção externa. Tá, ali o Daniel perguntou, falou, né, dá até para problematizar as redes sociais, será que elas nos ajudam mesmo a nós sermos entendidos melhor? Ou performar um personagem? Eu acho que performar um personagem, o Daniel, porque, e aí o Habermas vai falar disso também, a gente já vai falar. É complicado, né? Porque o que acontece hoje? Além que a gente não tem nenhuma garantia de sinceridade por parte do outro, a gente também não precisa ser, né, sincero, não há essa prerrogativa, digamos assim, tá? Então a gente faz o que a gente quer ali. O que tem acontecido muito? A gente está empobrecendo demais o diálogo porque a gente está, eu penso que a gente está se afunilando, porque o que acontece? A gente não gosta de alguma coisa, a gente vai lá e bloqueia, a gente deixa de seguir. O amiguinho falou uma coisa que a gente não gostou, sabe, nos ofendeu em alguma instância, falou algo que não tem a ver com as minhas ideias, eu vou lá e bloqueio. E todos os aplicativos, todos esses algoritmos, né, eles têm se programado para nos mostrar o que a gente quer ver, aquilo que a gente gosta. E aí destrói o espaço do debate, né, da reflexão, da contraposição de ideias e dos argumentos. Então está empobrecendo demais, eu acho. Essa é o que eu penso, tá? E aí é importante a gente ressaltar, já seguindo aqui nessa linha, a ideia do conceito, né, de esfera pública, que eu tanto falei aqui, né? E aí a democracia ela é dominada por diferentes espaços, né, de discussão, de debate de ideias. E a esfera pública nada mais é do que um espaço de interação, né, entre os indivíduos, tá? Então aqui diz, a esfera pública é espaço de deliberação entre cidadãos e representantes, né? Qualquer ação ou assunto problematizável pode ser tematizado, né, na esfera pública, né, publicamente ali entre as pessoas, né, e aí tem essa ideia de esfera pública virtual, né, que ela eu acho ela problemática, né, e a gente tem que pensar sobre ela e refletir e tentar realmente mudar a maneira como a gente tá vivendo a internet, né, eu acho. Porque ela pode ser um instrumento muito bom, ela pode ser uma ferramenta ótima, né? Então, o objetivo, né, é chegar a uma decisão de forma coletiva, racional e argumentativa. Esse é o objetivo da esfera pública, tá? Bom, um modelo de discurso deliberativo, né, do Habermas, ele ressalta a possibilidade de que na prática argumentativa os atores devem buscar entendimento. Ou seja, eles têm que estabelecer uma relação de intersubjetividade, né, relações interpessoais, né, e o objetivo é buscar, né, a compreensão sobre determinada situação no mundo ou sobre algo no mundo, né, então tu vai buscar essa compreensão, né, através do diálogo, né, então o agir bem orientado para o entendimento, né, o agir orientado para o entendimento, onde as pessoas devem buscar um acordo, né, por meio de debate, por meio de discussão, de explicação de argumentos, de cooperação, de interpretação, tá? Então deve ser assim, o Habermas está dizendo, tá bom? Então, assim, o que acontece? Tem que ter algumas regras, né, para que isso possa bem acontecer. Então, ninguém pode ser excluído do debate, né? Todos devem ter as mesmas chances e possibilidades de contribuição, né? Então a palavra deve, aquela coisa ali da exegoria que a gente falava lá dos gregos, isso aí tem que existir, né? Deve haver sinceridade ou condições de franqueza, que o Habermas vai falar em qualquer diálogo, seja boca a boca, seja na internet, né? E também ninguém deve tá sob coerção, né? Então a gente não pode ter coerção externa, a gente está realmente pensando com a nossa cabecinha, né? Quando a gente está falando, dando a nossa opinião na esfera pública, tá? Eu não vou ler isso aqui, tá? Isso aqui fala algumas características da democracia deliberativa, depois vocês têm acesso, vocês podem ler. Aqui também fala sobre democracia deliberativa, o que ela é exatamente, que a gente já falou aqui, mas aqui está escrito, vocês podem ler depois,
né? Fica um material aí para vocês olharem. Né? E aí eu pergunto, então, como você avalia, né, o seu nível, e essa é uma pergunta, me respondam assim, tentem aí, como você avalia o seu nível de participação na esfera pública, né, de acordo com tudo isso que a gente falou, né? Você lembra de quem você votou para senador nas últimas eleições? Né? Você procura debater sobre os temas que lhe intrigam? Se algo te mobiliza no mundo, tu procura alguém para discutir? Ou quando alguém vem discutir contigo, tu te fecha e diz, não, mas tu não pensa como eu, então eu não quero conversar sobre isso, né? A gente tem colocado assim em pauta aquilo que nos mobiliza, aquilo que nos intriga. A gente tem feito isso, né? Como a gente tem colocado feito circular as nossas ideias. Isso é muito importante para a gente manter nossa democracia, né? E a gente está perdendo isso, e está enfraquecendo a democracia, enfraquecendo a esfera pública, enfraquecendo essa parte política, né, que todo cidadão deve ter, se distanciando disso e tendo a falsa ilusão que a gente está realmente aí contribuindo, falando e mostrando as nossas ideias, quando na verdade está num monólogo, né? Num verdadeiro monólogo, uma conversa consigo mesmo. Então, vamos refletir sobre essas questões, né? Vamos pensar sobre elas. E aí, como você avalia a democracia no Brasil? E aí eu tomei a liberdade, né, de colocar minha opinião aí num meme, que é eu esperando a democracia dar certo no Brasil. É justamente isso, assim. Até quando que as nossas ideias, os nossos ideais têm sido representados de fato, né? E o quanto que a gente tá sendo cidadão nisso tudo, tá? Então, eu queria deixar essa reflexão, né, para vocês irem pensando. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês consigam aproveitar ela, né, de diferentes formas. E tenho certeza que ela vai ajudar vocês no Enem, vai ajudar vocês nos concursos públicos aí da vida, tá bem? Então, vamos repensar aí a nossa prática política sempre.